Olá, eu sou o professor Carlo Kleber. Este é o módulo Manipulação de Arquivos da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Este é o nosso sumário. Neste módulo, analisamos tópicos relacionados à manipulação de arquivos. Mais especialmente, consideramos os algoritmos de operações de busca nos tipos de arquivos vistos no último módulo. Exploramos o conceito de memória virtual, apresentamos o método de acesso de um HDD e estudamos a ordenação externa. Tipos de arquivos, vamos lembrar? Sequenciais, sequenciais indexados, indexados e acesso direto. Os arquivos sequenciais são associados historicamente às fitas magnéticas devido à natureza sequencial do meio de gravação. O principal uso dos arquivos sequenciais é o processamento em série ou sequencial de registros. Como vimos no último módulo, chave primária é uma chave que apresenta um valor diferente para cada registro do arquivo. Em um arquivo sequencial, os registros são ordenados de acordo com a chave primária, chamada chave de ordenação. Aí está um exemplo bem simples. Uma tabela para visualizarmos este arquivo. Chave primária dada pelo número, atributo número. A leitura ou escrita de dados em um arquivo sequencial no disco consiste na execução dos seguintes passos gerais: definir variável e associar o nome do arquivo, abrir arquivo, seja para ler ou escrever, ler dados do arquivo ou escrever dados do mesmo e fechar o arquivo. Consideremos a busca. A pesquisa por um registro se dá sequencialmente, considerando os seguintes passos: posicionar-se no início do arquivo. Se o registro atual for igual ao registro desejado, você tem sucesso, então termina. Se o registro atual for maior do que o registro desejado, você tem um fracasso, termina. Se o registro atual for menor do que o registro desejado, devo então avançar um registro. Se não for o final do arquivo, retornar ao passo 2. Fracasso, terminar. Bem, se o meio de armazenamento permitir um acesso aleatório aos registros e estes estiverem ordenados, você pode utilizar um método de pesquisa mais eficiente, que seria a busca binária. Os passos estão aí, de 1 a 6. E a ideia básica é dividir o conjunto que você está pesquisando em duas metades e identificar qual é o valor que se encontra nesta metade. Se o valor que você encontra nesta metade for superior àquele que você busca, então significa que o que você efetivamente busca necessariamente está na metade inferior. Se o valor que você encontra nessa posição intermediária, nesse meio, é, na verdade, menor do que o valor que você está buscando, então significa que o que você busca está na metade superior. E esse processo, esse procedimento é repetido recursivamente até que você encontre o valor que você busca. Vamos pensar na inserção. A maneira mais comum de se processar inserções de registros em um arquivo sequencial consiste em montar um arquivo T que contém os registros a serem inseridos, ordenados pela mesma chave de ordenação do arquivo no qual você quer inserir. Aqui estamos chamando de S. Daí os arquivos ST são então intercalados, conforme o valor da chave, gerando o arquivo A, que é uma nova versão atualizada de S. Está aí um exemplo gráfico. ST e o arquivo resultante A. Outra maneira de realizar a inserção de um registro é seguindo este procedimento. Posicionar-se no início do arquivo, identificar a posição de inserção, copiar todos os registros até o local de inserção, para o arquivo auxiliar, adicionar registro no arquivo auxiliar, copiar registros restantes para o arquivo auxiliar, substituir arquivo antigo pelo arquivo auxiliar. Aí está, graficamente, esta ideia sendo apresentada. Conforme vimos no último módulo a respeito do sequencial indexado,
Quando o número de acessos aleatórios ao arquivo sequencial se torna muito grande, surge a necessidade de utilização de uma estrutura de acesso associada ao arquivo, que oferecerá uma maior eficiência na localização de um registro dado uma chave de pesquisa. Um arquivo sequencial indexado é essa solução, e ele nada mais é do que um arquivo sequencial acrescido de um índice. Está graficamente a ideia que nós apresentamos no último módulo, o índice, o arquivo sequencial. A pesquisa sobre o índice pode então ser feita com maior rapidez na prática do que se fosse feita diretamente sobre o arquivo de dados correspondente. De forma geral, as operações descritas anteriormente são semelhantes, excetuando-se o fato do uso do arquivo de índices e das considerações feitas. A principal característica do arquivo sequencial indexado é a utilização de índices, diminuindo o número de acessos aos registros em disco. O arquivo de índice deve estar na memória principal. Após criado o arquivo sequencial indexado, os registros inseridos posteriormente implicam alterações no arquivo de índices, havendo a necessidade da criação das áreas de extensão para receber os registros adicionais, até que a próxima reorganização do arquivo seja realizada, para manter-se a sequencialidade física. Como vimos no módulo anterior, a respeito do indexado, que temos: à medida que decresce a frequência de acessos seriais, relativamente à frequência de acessos aleatórios, a manutenção da sequencialidade física do arquivo sequencial indexado encontra uma compensação cada vez menor em termos de eficiência de acesso, até tornar-se antieconômica. Sobre o paradigma do arquivo indexado, os registros são acessados sempre através de um ou mais índices, não havendo qualquer compromisso com a ordem física dos registros. A liberdade na escolha do endereço no qual um registro é armazenado representa um ganho de flexibilidade que permite maior eficiência, principalmente na operação de inserção de um registro, sendo dispensada a necessidade de áreas de extensão. Sobre o indexado, sobre o aspecto de sua implementação, enfatizamos que o arquivo de índice segue o paradigma sequencial. Suas entradas são ordenadas pelo valor da chave de acesso. A sequencialidade física das entradas do arquivo de índices visa a tornar mais eficiente o processo de busca e permitir o acesso serial ao arquivo de dados. O arquivo de dados tem seus registros alocados em endereços quaisquer na memória secundária e sem obedecer a sequenciamento relativo entre si. Vamos agora para o acesso direto. Como vimos também no módulo anterior, a ideia básica de um arquivo de acesso direto consiste na colocação dos registros em endereços determinados, com base no valor de uma chave primária, de modo que se tenha acesso rápido aos registros, especificado por argumentos de pesquisa, sem que haja necessidade de percorrer uma estrutura auxiliar. Como isso é feito? Através de uma função f. O acesso aleatório é sua grande vantagem. Como cuidados a serem observados na implementação, temos a necessidade da determinação dessa função f, que pode ser determinística ou probabilística, e a necessidade de tratamento de eventuais colisões, quando a função f é probabilística. Vamos agora falar um pouco sobre memória virtual. Complexidade de tempo, complexidade de espaço, quanto de memória física. Esta seção apresenta um modelo de computação para gerência de memória, conhecido como memória virtual. Em especial, seu conhecimento facilita o entendimento e a implementação eficiente de algoritmos que realizam ou utilizam busca, pesquisa em memória secundária. De forma simples, o conceito de memória virtual fundamenta-se em não vincular o endereço feito pelo programa aos endereços físicos da memória principal. Uma vantagem é que, desta forma, programas e suas estruturas de dados deixam de estar limitados ao tamanho da memória física disponível, pois podem possuir endereços associados à memória secundária.
Outra vantagem da memória virtual é permitir um número maior de processos, compartilhando a memória principal, já que apenas partes de cada processo estarão residentes. Isto leva a uma utilização mais eficiente também do processador. A maioria dos sistemas operacionais utilizam esta técnica, a memória virtual. Aí nós temos uma ilustração gráfica mostrando a memória virtual, como que ela é concebida do ponto de vista físico, a junção da memória principal com a memória secundária. O conceito de memória virtual se aproxima muito da ideia de array de vetor. Quando o programa faz referência a um elemento do vetor, não há preocupação em saber a posição de memória daquele dado. O compilador se encarrega de gerar instruções que implementam esse mecanismo, tornando totalmente transparente ao programador. Ou seja, o programador não precisa ter qualquer preocupação sobre isso. Aí está, mais uma vez, uma ilustração gráfica. A memória virtual utiliza abstração semelhante, só que em relação aos endereços dos programas e dados. Um programa no ambiente de memória virtual não faz referência a endereços físicos, mas apenas a endereços virtuais. No momento da execução da instrução, o endereço virtual referenciado é então traduzido para o endereço físico, pois o processador manipula apenas posições de memória principal. O mecanismo de tradução do endereço virtual para o endereço físico é denominado de mapeamento. Aí nós temos que lembrar alguns itens, né? O primeiro se refere ao que é um processo. Um processo é formado pelo contexto de hardware, pelo contexto de software e pelo espaço de endereçamento, conforme ilustração mostrando os respectivos itens contidos em cada local destes. Em ambientes que implementam memória virtual, o espaço de endereçamento do processo é conhecido como espaço de endereçamento virtual e representa o conjunto de endereços virtuais que o processo pode endereçar. Analogamente, o conjunto de endereços reais que o processador pode referenciar é chamado de espaço de endereçamento real. Mais uma ilustração que nos ajuda com esta teoria. À esquerda, espaço de endereçamento virtual que o processo pode referenciar. À direita, espaço de endereçamento real que o processador pode referenciar. Espaço de endereçamento. Um programa pode fazer referência a endereços virtuais que estejam fora dos limites da memória principal, ou seja, os programas e estruturas de dados não estão mais limitados ao tamanho da memória principal, a memória física disponível. Para isso, o sistema operacional utiliza a memória secundária como extensão da memória principal. Quando o programa é executado, somente uma parte de seu código fica residente na memória principal, permanecendo o restante na memória secundária até o momento de ser referenciado. Enfatizando então, somente uma parte do programa e das estruturas de dados fica residente na memória principal, permanecendo o restante na memória secundária. No desenvolvimento de aplicações, a existência dos endereços virtuais pode ser ignorada pelo programador. Os compiladores e linkers se encarregam de gerar o código executável em função do espaço de endereçamento virtual e o sistema operacional cuida dos detalhes durante sua execução. Porém, atente para o fato de que o processador, ou seja, o hardware, apenas executa instruções e referencia dados existentes no espaço de endereçamento real. Dessa forma, é preciso que exista um mecanismo que transforme endereços virtuais em endereços reais. Esse mecanismo, conhecido por mapeamento, permite traduzir um endereço localizado no espaço virtual para um associado no espaço real. Como consequência do mapeamento, um programa e as estruturas de dados não mais precisam estar necessariamente em endereços contíguos da memória principal. Aí está uma ilustração dessa tradução desse mapeamento memória virtual em memória principal.
tarefa de tradução de endereços virtuais é realizada por hardware, juntamente com o sistema operacional. O dispositivo de hardware utilizado nesta tradução é conhecido como Unidade de Gerência de Memória, Memory Management Unit, ou MMU, sendo acionado sempre que se faz referência ao endereço virtual. Depois de traduzido, o endereço real pode ser utilizado pelo processador para o acesso à memória principal. Cada processo tem o seu espaço de endereçamento virtual, como se possuísse sua própria memória. O mecanismo de tradução se encarrega, então, de manter tabelas de mapeamento exclusivas para cada processo, relacionando os endereços virtuais do processo às suas posições na memória real. Está aí, ó. Dois processos, imagine, são dois programas distintos, mas estão rodando em sua máquina. Então, cada um deles tem que ter uma tabela de mapeamento para converter o endereço virtual dele em endereço físico. Então, são duas tabelas de mapeamento, uma para cada processo. A tabela de mapeamento é a estrutura de dados existente para cada processo. Quando determinado processo está sendo executado, o sistema utiliza a tabela de mapeamento do processo em execução para realizar a tradução de seus endereços virtuais. Se o novo processo vai ser executado, o sistema deve passar a referenciar a tabela de mapeamento do novo processo, claro. A troca de tabelas de mapeamento é realizada através de um registrador, localizado onde? Na MMU, que indica a posição inicial da tabela corrente, onde, toda vez que há mudança de contexto, o registrador é atualizado com o endereço da nova tabela. Então, tabela de mapeamento, o processo corrente, precisa agora ter uma tabela de mapeamento do novo processo. Considere a tabela de mapeamento de um certo processo. Para efeito de implementação, o mecanismo de mapeamento não pode ser realizado considerando uma entrada da tabela de mapeamento para mapear cada endereço virtual em um endereço real na memória principal. Isso faria com que o espaço ocupado pela tabela se tornasse tão grande quanto o espaço de endereçamento virtual do processo, inviabilizando por completo a implementação do mecanismo de memória virtual. Em função disso, as tabelas mapeiam blocos de dados. O tamanho do bloco determina o número de entradas existentes na tabela de mapeamento. Está aí, ó, a ilustração novamente. Entrada 1, entrada 2, 3, 4, 5, a tabela de mapeamento. E ali está o espaço de endereçamento. Então, essas entradas vão mapear blocos. E o bloco vai ser constituído, aí sim, pelos endereços virtuais. Quanto maior o bloco, menos entradas nas tabelas de mapeamento e, consequentemente, tabelas de mapeamento que ocupam um menor espaço de memória principal. Aí está uma formulação matemática para você ter uma noção, né, desses tamanhos. Né? Revisem esse pequeno exercício matemático. Existem três técnicas básicas para a implementação de memória virtual. A técnica de paginação, os blocos são de tamanho fixo. Técnica de segmentação, os blocos são de tamanho variável, e a técnica de segmentação com paginação, que é um método híbrido. Vamos examinar o primeiro, técnica de paginação. A memória virtual por paginação é a técnica de gerência de memória em que o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em blocos de mesmo tamanho, chamados de página. As páginas no espaço virtual são chamadas páginas virtuais, enquanto que as páginas no espaço real são chamadas de páginas reais ou frames. Todo o mapeamento do endereço virtual e real é realizado através de tabelas de páginas, sendo que cada processo possui sua própria tabela de páginas. Cada página virtual do processo possui uma entrada na tabela, com informações de mapeamento que permitem ao sistema localizar a página real correspondente. Está aí, ó. Memória virtual dividida em páginas virtuais. Aí tem a tabela de páginas, tem uma entrada que é ETP. Tem a memória principal, dividida também em páginas, que são chamadas de páginas reais, né? Página real 0, página real 1, e a própria memória secundária. Bom, nesta técnica de paginação, o endereço virtual é formado pelo número da página virtual, que é o NPV, e por um deslocamento. O NPV identifica unicamente a página virtual que contém o endereço virtual, funcionando como índice na tabela de páginas.
O deslocamento indica a posição do endereço virtual em relação ao início do programa, na qual ela se encontra. Está aí, graficamente. Página virtual tem um deslocamento e tem um endereço virtual. Esse endereço virtual você vê como um NPV e o deslocamento. A partir desse NPV, eu tenho então a identificação da ETP, dessa entrada. E nessa entrada eu tenho o endereço do frame, que junto com o deslocamento vai constituir aquele endereço físico. O endereço físico é obtido combinando-se o endereço do frame, página real, localizado na tabela de páginas, com o deslocamento, contido no endereço virtual. Além da informação sobre a localização da página virtual, a ETP possui o bit de validade, valid bit, que indica se uma página está ou não na memória principal. Se o bit tem valor 0, isso indica que a página virtual não está na memória principal. Mas, se é igual a 1, a página está localizada na memória principal. Se a página não está na memória, dizemos que ocorreu page fault. Neste caso, o sistema então transfere a página da memória secundária para a memória principal, realizando a operação de entrada e saída conhecida como page-in, ou paginação. Está aí a ideia. Novamente, o endereço virtual, eu tenho condições de acessar a ETP, verifico aquele bit de validade. Se for 0, significa que não está na memória principal. Então, page fault, eu preciso trazer da memória secundária para a memória principal. Se for 1, já está na memória principal. O número de page faults gerado por cada processo em um determinado intervalo de tempo é definido como taxa de paginação. Esse overhead gerado por esse mecanismo de paginação é inerente. Porém, se a taxa de paginação atingir valores elevados, pode haver comprometimento do desempenho do sistema. Quantas páginas são buscadas por vez? Basicamente, existem duas estratégias. Paginação por demanda, demand paging. As páginas dos processos são transferidas da memória secundária para a principal apenas quando são referenciadas. Ou paginação antecipada. O sistema operacional carrega para a memória principal, além da página referenciada, outras páginas que podem ou não ser necessárias ao processo ao longo do seu processamento. Quantas páginas reais cada processo pode manter na memória principal? Duas políticas. Alocação fixa. Cada processo tem um número máximo de frames que podem ser mantidos na memória principal. Isso faz parte do contexto de software do processo, ou uma alocação variável. O número máximo pode variar durante a execução em função da taxa de paginação e da ocupação da memória principal. Apesar de mais flexível, exige-se que o SO monitore constantemente o comportamento dos processos, gerando overhead. Qual página deve ser substituída se não houver mais espaço na memória principal? Qual a política de substituição? Page in e page out. Então, page in traz da memória secundária para a memória principal. Page out retira da memória principal e coloca na memória secundária. Bom, que página substituir? Inicialmente é preciso definir quais as páginas podem ser consideradas para substituição, ou seja, definir as candidatas. Substituição local, apenas as páginas do processo que gerou page fault são candidatas. Ou talvez uma substituição global. Todas as páginas alocadas na memória são candidatas, independentemente do processo que gerou o page fault. Determinadas páginas candidatas, qual substituir? Algumas opções. Ótimo! Seleciona para substituição uma página que não será mais referenciada no futuro, ou aquela que levará o maior intervalo de tempo para ser referenciada. Na prática, isso é impossível, né? Essa estratégia é utilizada apenas como modelo comparativo. Aleatório, todas as páginas alocadas têm a mesma chance. Raramente essa estratégia é implementada. FIFO, a página que primeiro for utilizada será a primeira a ser escolhida, ou seja, o algoritmo seleciona a página que está mais tempo na memória principal. Uma implementação poderia se basear na ideia de que cada página tivesse associado um instante em que a mesma foi carregada para a memória. LFU seleciona as páginas menos referenciadas, ou seja, o frame menos utilizado.
Para isso, de forma geral, é mantido um contador com o número de referências para cada página na memória principal. LRU seleciona a página que está há mais tempo sem ser referenciada. Uma implementação poderia se basear na ideia de que cada página tivesse associado o instante de seu último acesso, que deve ser atualizado a cada nova referência. Thrashing. Por um lado, em um sistema de memória virtual, o programador pode endereçar grandes quantidades de dados, deixando para o sistema operacional, quando necessário, a responsabilidade de transferir o dado endereçado da memória secundária para a memória principal. Por outro lado, como cada processo possui na memória principal apenas algumas páginas alocadas, o sistema operacional deve atentar para garantir uma baixa taxa de paginação. Thrashing é definido como sendo a excessiva transferência de páginas ou segmentos entre a memória principal e a memória secundária. Esse problema está relacionado ao princípio da localidade de referência, que apresenta-se em dois tipos. A localidade espacial é a tendência de que após uma referência a uma posição de memória sejam realizadas novas referências a endereços próximos, e a localidade temporal é a tendência de que após a referência a uma posição de memória, esta seja novamente referenciada em um curto intervalo de tempo. Thrashing pode ocorrer inúmeras vezes durante a execução de um processo e depende da forma como a aplicação foi desenvolvida. Por exemplo, algoritmos de ordenação com ONlogDN. O algoritmo Quicksort tem boa localidade de referência. As comparações são sempre entre o pivô, que pode ser guardado em um registrador, e posições consecutivas do array. O MergeSort também tem boa localidade de referência. O Heapsort tem péssima localidade de referência. Agora vamos falar sobre o acesso em disco magnético. Um disco magnético possui uma ou várias superfícies de gravação-leitura com uma estrutura de gravação composta por cilindros, trilhas e setores. Aí está uma figura ilustrativa, onde nós vemos cada uma das partes principais constituintes do HDD, ou do disco magnético, ou do HD. O cilindro é definido como sendo um conjunto de trilhas verticalmente alinhadas, com o mesmo diâmetro e composta por setores. Custo de acesso ao disco. Referências a registros que pertencem ao mesmo cilindro não requerem deslocamentos do mecanismo de acesso. Tempo de busca, que é o chamado seek time, é o tempo de deslocamento do mecanismo de acesso, o cabeçote, de uma trilha para outra. Corresponde à maior parte do custo para acessar dados. A latência rotacional é o tempo para que o início do bloco que contém o registro a ser lido passe pelo cabeçote de leitura de gravação. Para minimizar o número de deslocamentos do mecanismo de acesso, utiliza-se um esquema de índices de cilindros e de páginas, ou blocos. Para tanto, um índice de cilindros contendo o valor de chave mais alto dentre os registros de cada cilindro é mantido na memória principal. Por sua vez, cada cilindro contém um índice de páginas ou blocos contendo o valor de chave de seu primeiro registro. Os arquivos de índice são sequencialmente ordenados. Temos então um exemplo para entender melhor essa teoria. Então, localizar registro de chave 32. Perceba que ela é menor do que 48. Vamos ver por que esse número 48. Então, o primeiro passo. Localize o cilindro correspondente à chave de pesquisa no índice de cilindros. Então, observe o índice de cilindros da memória principal. Então, vejam. O primeiro é 48. Segunda posição, 121. A terceira, 184. Embaixo, nós temos o número do cilindro. Então, esses números 48, 121, 184 significam o quê? O valor de chave mais alto. Então, se eu estou buscando a 32, então, necessariamente, vai ser o cilindro 1, porque o cilindro 1 contém como chave mais alta o valor 48. Então, a resposta vai ser cilindro 1. Aí, no passo 2, desloque o mecanismo de acesso até o cilindro correspondente. Então, temos aí o cilindro correspondente 1. Veja que ele tem o índice de páginas do cilindro. 3. Leia o índice de páginas daquele cilindro e identifique a página cuja chave do primeiro registro seja menor ou igual que 32. Então, veja aí, índice de páginas do cilindro. Então, valor de chave do primeiro registro da página. Então, nós temos 3, 14, 25, 41. Então, nós temos que buscar o registro cuja chave é menor ou igual que 32. Então, vai ser
esse valor de chave 25, que vai corresponder à página 3. E no 4, leia a página e busque o registro de chave da chave desejada. Então, vou ler a página 3 para então obter finalmente o registro que eu estou buscando, que corresponde à chave 32. Pelo fato de combinar acesso indexado com a organização sequencial, este método é chamado de acesso sequencial indexado. Este método é adequado apenas para aplicações nas quais as operações de inserção e de retirada de dados ocorrem com baixa frequência. Em ambientes dinâmicos, inserções e remoções frequentes, os dados sofrem reorganizações frequentes, comprometendo, claro, o desempenho. Vamos agora falar de ordenação externa. A ordenação externa envolve arquivos compostos por um número de registros que é maior do que a memória interna do computador pode armazenar. O problema da ordenação consiste em rearranjar os registros de um arquivo em ordem ascendente ou descendente. Em geral, existem 3 importantes fatores que fazem os algoritmos para ordenação externa diferentes daqueles de ordenação interna. Primeiro, custo para acessar um item é algumas ordens de grandeza maior do que os custos de processamento da memória interna. O custo principal da ordenação externa está relacionado com o custo de transferir dados entre a memória interna e a memória externa. Existem restrições severas de acesso aos dados. Por exemplo, os itens armazenados em fita magnética só podem ser acessados de forma sequencial. O desenvolvimento de métodos de ordenação externa é muito dependente do atual estado da tecnologia. A grande variedade de tipos de memória externa pode tornar os métodos de ordenação externa dependentes de vários parâmetros que afetam seus desempenhos. Para desenvolver um método de ordenação externa eficiente, o aspecto sistema de computação deve ser considerado o mesmo nível do aspecto algorítmico. A grande ênfase deve ser na minimização do número de vezes que cada item é transferido entre a memória interna e a memória externa. Mas ainda, cada transferência deve ser realizada de forma tão eficiente quanto as características dos equipamentos disponíveis permitam. O método de ordenação externa mais importante é o método conhecido por intercalação. Intercalar significa combinar 2 ou mais blocos ordenados em um único bloco ordenado, mediante seleções repetidas entre os itens disponíveis em cada momento. Em verdade, a intercalação é usada como uma operação auxiliar no processo de ordenação. A estratégia geral é a seguinte: é realizada uma passagem inicial sobre o arquivo, quebrando em blocos de tamanho da memória interna disponível. Cada bloco é então ordenado na memória interna e escrito de volta em memória secundária. Os blocos ordenados são então intercalados usando a memória interna, por meio de várias passadas sobre o arquivo. A cada passada são criados blocos ordenados, cada vez maiores, até que todo o arquivo esteja ordenado. Não deixe de observar que os algoritmos para ordenação externa devem procurar reduzir o número de acessos à memória secundária. Como a maior parte do custo é para as operações de entrada e saída de dados da memória interna, uma boa medida da complexidade de um algoritmo de ordenação por intercalação é o número de vezes que um item é lido ou escrito na memória externa. Vamos então examinar um exemplo bem simples de intercalação balanceada de vários caminhos para a gente compreender essa teoria. Considere o arquivo armazenado em fita magnética de entrada, composto por 22 registros com as chaves mostradas a seguir. Intercalação balanceada. Okay. Os registros devem ser ordenados alfabeticamente, de acordo com as chaves colocadas em uma fita de saída. Os registros são lidos um após o outro. Considere que a memória interna do computador só tem espaço para 3 registros. O número de unidades de física magnética é 6. Na primeira etapa, o arquivo é lido de 3 em 3 registros. Cada bloco de 3 registros é então ordenado e escrito em uma das fitas de saída. N fitas são usadas na intercalação de N caminhos. Então, veja só, primeiro eu leio INT, a ordenação fica INT, coloco na fita 1. Em seguida, eu vou ler ERC, a ordenação me dá CER, coloco na fita 2. Depois eu leio ALA, cuja ordenação vai ser AAL na fita 3. E assim sucessivamente, ficando como mostrado na figura aí ao lado. Na segunda etapa, os blocos ordenados devem ser intercalados. O primeiro registro de cada uma das 3 fitas é lido para a memória interna, ocupando toda a memória interna. ICA. Fita 1, I, fita 2C, fita 3A.
Memória interna, conforme vocês podem ver, totalmente preenchida com ICA. Muito bem, a seguir o registro contendo a menor chave dentre as três é retirado e copiado para uma fita de saída, que é a fita 4, que não está sendo mostrada aí. E o próximo registro da mesma fita, que tinha a menor chave, é lido para a memória interna. Então o próximo registro será o registro da fita 3. Por quê? Porque ele tinha um A anteriormente. E o novo valor será também A. Veja, o A foi retirado no passo 1, conforme mostrado, foi colocado na fita 4. E o próximo registro a ocupar aquela posição vazia foi o A, que é o próximo registro da fita 3. Quando o terceiro registro de um dos blocos de uma das fitas é lido, esta fita fica inativa, até que o terceiro registro das outras duas fitas também seja lido e escrito na fita de saída 4, formando um bloco de 9 registros ordenados. A seguir, o segundo bloco de 3 registros de cada fita é lido para formar outro bloco ordenado de 9 registros, o qual é colocado em outra fita de saída, no caso a fita 5. O terceiro bloco é lido e o processo é análogo para outra fita de saída, que seria a fita 6. Ao final, nós vamos ter 3 novos blocos ordenados. Isso é o fim da primeira passada. Na fita 4, um bloco, na fita 5, outro bloco, e na fita 6, outro bloco. A seguir, mais uma intercalação de 3 caminhos, a partir das fitas 4, 5 e 6, completa a operação. Esta é a segunda passada sobre o arquivo. Nesta segunda passada, a fita 4, 5 ou 6 fica inativa, apenas quando seu nono registro é lido e escrito em uma outra fita, que seria no caso a fita 1, que terá ao final um bloco de 27 registros ordenados. Então, o processo como um todo, para termos uma visualização, seria esse. Na fita 4, fita 5, fita 6, seriam aquelas que nós iríamos considerar. E agora, no fim da segunda passada, nós teríamos na fita 1 a combinação de todos esses registros, relacionados anteriormente à fita 4, 5 e 6, por um processo análogo ao que acabamos de explicar. Se o arquivo exemplo tivesse um número maior de registros, então vários blocos ordenados de 9 registros seriam formados nas fitas 4, 5 e 6. Nesse caso, a segunda passada produziria blocos ordenados de 27 registros nas fitas 1, 2 e 3. A terceira passada seriam produzidos blocos ordenados de 81 registros nas fitas 4, 5 e 6, e assim sucessivamente, até ter um único bloco ordenado. Então, graficamente, a intercalação de 3 caminhos não leva a essa ideia. N registros não ordenados, blocos de 3 registros ordenados na primeira passada. Depois, blocos de 9 registros ordenados. Depois, blocos de 27 registros ordenados. Depois, blocos de 81 registros ordenados. E assim por diante. Quantas passadas são necessárias para ordenar um arquivo de tamanho arbitrário? Bom, considere um arquivo de N registros e uma memória interna de M palavras, sendo que o registro cabe em uma palavra de memória. A passada inicial sobre o arquivo produz N sobre M blocos ordenados. Seja P uma função de complexidade, tal que P de N é o número de passadas, excetua-se a passada inicial, para a fase de intercalação dos blocos ordenados, e seja F o número de fitas utilizadas em cada passada. Para uma intercalação de F caminhos, o número de passadas é então, exemplo anterior, eu teria o n igual a 22, m igual a 3, seriam 3 fitas, e o p de n seria igual a 2. Então, aí está essa fórmula. Claro que ela é provada na literatura, mas nós não vamos fazer isso aqui. Por favor, consultem a referência. Estimula-se o estudo de outros métodos de ordenação. Destaca-se a importância de implementar eficientemente as operações de entrada e saída. Essas operações compreendem a transferência de dados entre a memória interna e as unidades externas, nas quais estão os registros a serem ordenados. Computadores de mau porte possuem uma ou mais unidades independentes para processamento de entrada e saída, que permitem realizar simultaneamente as operações de entrada e saída e processamento interno. Síntese final. Este módulo apresentou o tema manipulação de arquivos. O tema foi desenvolvido sob o enfoque de algoritmos e estruturas de dados. Os slides estão nesse sítio público. A lista de exercícios disponível no site acima propicia a oportunidade de praticar, complementar e fixar o conteúdo. A prática e o estudo individual. Teremos uma atividade no Moodle aberta tempestivamente. Fique atento!
Referências: Cormen, Zibiani, Schwartz e Fitter. Juntos somos melhores. Um grande abraço, fiquem com Deus.